Então lá, vamos para a próxima aqui, que vai ser os formulários, né? Eu vou vir com o botão direito de novo sobre a pasta, tá? Novo arquivo, e vou criar um arquivo aqui chamado formulários.html. Beleza. E essa página aqui onde tem então os formulários.html, eu crio novamente a estrutura HTML, né? Digitando HTML e pressionando o Tab, coloco um título aqui para ela e dentro do corpo da página nós vamos então estar criando alguns controles aqui de formulário. Então eu vou criar primeiro uma primeira div, tá? Aqui dentro dessa primeira div, e nessa primeira div eu vou estar inserindo aqui uma label, que é um componente, né, novo aqui, nós não tínhamos falado dele ainda, tá? E essa label, ela vai ter aqui, por exemplo, um título desse componente. Então vamos supor que vai ser para um login, um usuário e uma senha. Vou colocar aqui, ó, usuário, e aqui eu fecho a label. Prontinho. Então nós já temos um rótulo, tá? Essa label é como se ela fosse um rótulo ali, né, para inserir um texto. É muito parecido com spam, não vai ter quase diferença nenhuma, porque ela não passa nenhuma formatação padrão para esse texto, tá? Então, por enquanto aqui, isso aqui não faz diferença. E aqui embaixo nós vamos colocar um input, né? O que seria um input? O input aqui, ele é um componente, tá? Onde você tem entrada de dados. Então, pode ser do tipo texto, ele pode ser do tipo number, e ele pode ter vários outros tipos aqui também que nós podemos estar utilizando, que eu vou explicar mais para frente. Vamos deixar aqui por enquanto como texto e vamos colocar aqui, ó, o nome dele como usuário, tá? Isso aqui é o que eu vou explicar até então para vocês. Esse input, ele tem onde ele começa e onde ele termina, como a label? Não, ele é um componente único. Você colocou uma vez, ele vai criar uma caixa de entrada de texto. Você colocou 10 vezes, ele vai criar 10 caixas. Eu vou salvar e vou atualizar essa informação, que é dos formulários. Então, deixa eu abrir ela aqui, ó, formulários.html. Beleza, e o que que nós temos? A label, usuário, tá vendo? E ao lado dela, um campo para entrada de informações, né? Então, isso aqui são os dois recursos cru, da forma que ele está ali no HTML, sem estilização. Olha eles já com a estilização, ó. A label aqui em cima, né? Com outro tipo de fonte, com um destaque aqui em negrito. Inclusive, eu não ensinei para vocês ainda os comandos básicos para estilização, porque existem alguns comandos básicos aqui com HTML, nós vamos ver eles também, tá? E aqui vem as informações aí, né, do input também personalizado, ó, com um tamanho um pouco maior, uma altura um pouco maior, uma borda, né, com uma cor um pouquinho mais clara que essa aqui. Então, tudo isso quem vai nos trazer é o CSS, tá? Então aqui, essa label, como eu falei, ela serve como um rótulo mesmo. É muito comum ver ela dentro desses controles de formulário, porque às vezes você vai na folha de estilo e passa para todas as labels uma formatação onde todas elas vão ficar em negrito, onde todas elas vão ficar com um tamanho específico. Então sempre onde eu colocar no código uma label, ele já vai respeitar aquela formatação. Tá? Então é interessante utilizar esses rótulos por isso. Eu vou dar um Ctrl A, vou vir aqui em Edit Line Reident novamente, ó, e aqui ele já vai indentar o código para mim, né, organizando ele um pouco melhor. Vamos supor que eu queira que, além do usuário, eu queira abaixo também, então vou ter que colocar uma quebra de linha que é o BR, né, a parte da senha. Ó. Então aqui eu posso utilizar uma outra label chamada senha, e aqui eu tenho um tipo que é o password, que é mais voltado, né, para um input que carrega esse tipo de recurso, tá? Esse name, eu não falei dele. E o que que seria ele? Este é o parâmetro, né, que vai dar nome a esse componente. Então, significa que quando eu disparar essas informações, aí já a partir de uma estrutura de back-end, né, no caso, eu vou estar utilizando dentro dos treinamentos o PHP, tá? Que é a linguagem mais utilizada para desenvolvimento web, e embora vai ultrapassar algumas outras, porque agora também ela pode desenvolver os sistemas mobile, né, os aplicativos mobile, então eu acredito que daqui a um tempo ela também vai estar dominando o mercado aí nessa área. Aqui nós temos então o rótulo, que é o name, que é onde você vai passar para esse back-end a informação daquele input, né? Qual que é o nome dele, para que ele possa interpretar da seguinte forma. Quando você preencher o usuário e preencher a senha, perceba que agora o comportamento da senha é diferente aqui, né? Porque ela é do tipo passcode, então ele mostra os caracteres desse jeito. Ele vai entender que quando você disparar essas informações, o que foi passado aqui é o valor que está associado ao input usuário e esse outro é o valor que está associado ao input senha, tá? E quem faz esse reconhecimento
É esse parâmetro name. Você não pode vir aqui e colocar nome, querendo traduzir a coisa. Não existe isso. Você tem que manter a sintaxe conforme o que eu estou escrevendo aqui. Aqui ficaria faltando o quê? Um botão, né? Então eu vou colocar aqui o button, vou pressionar o tab, ele abre e fecha ele, e aqui, por exemplo, eu poderia colocar um texto, login, e ali ele vai criar então o botão com essa informação. Aí nós já temos um input para preencher o usuário, um outro para preencher a senha e um botão para efetuar, né, o login.